Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora para mais um podcast. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui. Bom, sempre deveria ter arrumado primeiro, né? Colocado cinto e tudo, para depois começar a gravar. Mas, de qualquer maneira, hoje tem um assunto bem interessante para falar, que é algo pra gente refletir, né? Como brasileiros. Quero falar um pouquinho sobre como que a gente brasileiro gosta de campeões. E eu quero provar um pouco isso, falando que ontem eu comecei a jogar tênis. Eu e o Felipe, meu amigo, parceiro de negócios, ele já é um cara bem ativo, faz exercício e tal, desde sempre. E eu não, né? Tava bem parado, na realidade, bem procurando, na realidade, uma coisa para fazer. Eu gosto de competitividade, ou seja, se você não tem competitividade, você dificilmente consegue evoluir. E não evoluindo, você então deixa de atingir níveis, ou você fica estagnado em um lugar só. Então, eu gosto de competitividade e eu queria fazer algo que fosse competitivo, mas que eu pudesse evoluir para poder competir bem, não a ponto de me profissionalizar, obviamente, mas ao ponto de eu poder me challenge myself, que eu possa me desafiar, né? Então eu preciso ser melhor que eu era ontem em algo que me interessa fazer. E, por exemplo, academia nunca foi uma coisa que eu gostei de fazer, né? Então eu tentei várias vezes fazer academia, parei. Eu vou tentar correr novamente, mas sinceramente a corrida assim por si só, eu preciso achar uma maneira, talvez ouvir podcast, talvez alguma coisa que torne isso atrativo pra mim. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me exercitar com a Dani, fazer um tipo de aeróbica, yoga, ou sei lá o que a gente vai fazer, mas é uma coisa em casa que a gente possa fazer junto. Isso eu acho que seria uma coisa muito boa e eu adoraria fazer isso com a minha esposa. Então vamos ver se a gente consegue fazer assim, porque a ideia de jogar tênis é jogar uma vez por semana só. A princípio ficou para toda quinta-feira a gente jogar. E, poxa, ontem foi muito legal. Eu tava há 10 anos praticamente parado, né? E eu consegui, assim, para o primeiro dia jogar razoavelmente bem pra mim. Então, olha, a minha história com o tênis foi o seguinte. Cara, filho de pastor, como sempre falo, pastor de verdade aqui no Brasil, você tem poucos que conseguem sobreviver só disso e nem deveriam enriquecer disso, mas é a realidade de algumas pessoas, tá? Então, a não ser que toda a sua comunidade esteja bem, sem nenhuma necessidade, eu acho difícil, quase que inaceitável um pastor enriquecer. Não, é inaceitável um pastor enriquecer, na minha opinião. Então, pelo menos ele enriquecer de oferta de igreja, né? De usar o nome do Senhor para vender produto. Então, usou o nome de Jesus, não deve enriquecer com aquilo, tá? Tá trabalhando, tem uma empresa. Ah, mas a empresa ela vende Bíblia. Tá errado também. Tá usando o nome do Senhor. Na minha opinião, tá bom? Aí a tua opinião é outra coisa. Então, meu pai, como a grande maioria dos pastores, pobre. Então a gente missionário, morou em fundo de igreja a vida inteira. Nunca tinha visto nunca tinha entrado numa piscina. Quando a gente foi para os Estados Unidos, nosso condomínio, todo condomínio mais reba, lá tem piscina e tem uma quadra de tênis. Então lá eu comecei a brincar de tênis. Eu me lembro que eu comecei a jogar tênis de brincadeira assim, coisa que era tipo super barato. Tinha uma feirinha assim que vendia coisa usada, e eu lembro que eu comprei minha primeira raquete de tênis lá. E bolinha de tênis, cara, se achava na rua, no condomínio. As pessoas simplesmente deixavam assim. Então, meu tio até colecionava na época bolinha de tênis. Então a gente começou a jogar tênis lá. E assim, de brincadeira mesmo, né? Nunca tive nenhum tipo de treinamento, nada, mas brincava sempre. Era uma coisa que eu começava a brincar com bastante regularidade.
e que, assim, eu pensava que eu levava algum jeito, né? Eu lembro que uma das cenas mais icônicas pra mim, cara, foi quando eu olhei assim, tipo, sabe quando você é criança e você admira um piá mais velho, assim, que você, porque você quer ser parecido com ele, porque ele é legal, tem namorada, tá? Então, tipo assim, eu tive algumas figuras assim na minha vida, mas um deles era o filho do nosso pastor, que eu lembro que a gente tava brincando de tênis lá, aí com o André e a Andressa, que eram meus amiguinhos, são amigos até hoje, e veio o Diego. Cara, e assim, ó, eu tinha acabado de chegar do Brasil, não sabia nada de Estados Unidos, mas eu não sabia da cultura direito, mas eu via os filmes e eu entendi algumas coisas pelos filmes, né? Então chega o Diego com uma camisa de beisebol do New York, do Yankees, né? Isso, do New York Yankees, aquela listrada, branca listrada, bem camisa de beisebol mesmo, né? Com uma calça jeans, sei lá que marca que era, mas com tênis da Jordan, também combinando com o azul e branco da camiseta. E ele chega, tipo assim, com o cabelo meio arrepiado, meio bad boy, e ele pula a grade. Eu acho que tava fechada, eu nem tava fechado, ele pula a grade. Então, tipo assim, bem bad boy. Ele chegou com o carro dele, um cara que já tinha carro. E esse é um cara que, tipo assim, essa imagem na quadra de tênis, pra mim ficou bem icônica. E ele era meio palhação, assim, veio brincar, jogou a bola pra longe, tal. E era aquele cara legalzão, assim, né? Depois a gente ficou amigo, não sei porquê. Ele mais velho, ele dava bola pra mim, assim, tipo, deixava eu ficar com os amigos dele, e eu bem mais, assim, não bem mais novo, mas, por exemplo, pra ele que tinha 16 e eu tinha 12, 13 na época, é uma diferença grande, porque ninguém de 16 deixa um piá, mas era, sei lá, meio mascote, talvez. E os piás, tipo, me tratavam bem. Então, eu comecei a jogar tênis, tá? Acho que eu gosto de registrar essas memórias de infância, porque são coisas que me vêm à mente e eu quero deixar sempre registrado naquilo que eu posso. E aí eu lembro que então eu comecei a jogar tênis e a gente se mudou pra Fort Myers. E eu joguei vôlei na escola, joguei no time de vôlei. Não era bom no time de vôlei da escola, mas eu gostava de jogar vôlei. Era legal. Aí quando eu mudei pra Fort Myers, tinha quadra de vôlei de praia no condomínio, e eu jogava não tinha tênis, mas eu jogava bastante vôlei de praia com o pessoal, os brasileiros lá, tinha uma galera. E eu até que, assim, no vôlei da escola não era bom não. Só ganhei troféu de participação. Meu time também não era bom e a gente não chegou muito longe. Então eu ganhei um troféuzinho lá de participação. Acho que foi o único troféu que eu ganhei assim, na minha vida de esportes. Até hoje, né? Vamos ver, que agora jogando tênis, vamos ver se eu pego um Masters aí, amador, pra gente brincar. Na moral, ia ser muito legal. Vamos ver. E aí, na escola que eu estudava, não tinha, nessa nova escola não tinha time de vôlei. Por alguma razão, não tinha time de vôlei. Mas tinha equipe de tênis. E eu lembro que eu fui fazer o que eles chamam de tryouts, né? Que é você tentar fazer o time da equipe de tênis. E eu tentei tudo, mas não passei. Tinha um pessoal lá que eles eram bem melhores do que eu. Os meninos, eles arrebentavam, assim, principalmente em comparação a mim. Então eu não tive nem chance. E daí pra lá eu ia jogando de vez em quando, tal, mas nunca tive nenhum tipo de treino específico. Mas na época que eu comecei a jogar, era a época do Guga. Cara, que o Guga ficou número 1 do mundo. Caramba, mano, Gustavo Kirten. E o Guga, ele foi e é um herói até hoje que nunca teve uma mancha, né, no seu comportamento. Ele foi um verdadeiro campeão, alguém comparado a Ayrton Senna. Então, por exemplo, o Brasil, o que eu falava do Brasil gostar de campeão? Cara, o Brasil ama campeões. Por exemplo, Ayrton Senna. Cara, ele é e eternamente será o nosso campeão. Pô, no coração do Lewis Hamilton, ele foi o melhor de todos os tempos e provavelmente o Lewis Hamilton será o maior de todos os tempos. Agora, honorariamente,
O Senna, que ele vai ser sempre melhor, cara, ele tinha uma postura, a época, a maneira como ele dirigia, que era de marcha, na mão, o carro, que tinha uma série de dificuldades, dirigia na chuva, ele era bom na chuva, gostava de dificuldades, ele era alguém que era patriota, que levantava a bandeira, realmente. O Guga era a mesma coisa, cara. Ele era aquele cara simpático, cara. Ele é aquele cara simpático, que o sorriso dele te cativa, aquele jeito de manezinho da ilha. Eu fui lá, eu morei em Florianópolis e tinha o condomínio que era do Guga lá. Então, um cara que ele se deu bem na vida realmente, que ele que se superou muitas vezes. Um cara que era gostoso de ver ele jogar porque ele ganhava. E a gente sempre gostou dele porque ele sempre foi um ótimo campeão. Veio o futebol no Brasil. Cara, Copa de 94, eu lembro que eu assisti. Copa de 98, de 2002. Todas as coisas que, assim, foram muito legais de ver o Brasil ganhar no futebol. E até então, o Brasil era o país do futebol. O Anderson Silva. Cara, o Anderson Silva, ele... Antes de lutar com o Chris Weidman, cara, ele era imbatível. Imbatível. E aí, era gostoso de assistir. Eu lembro que, assim, eu tinha muito prazer de assistir o UFC. Eu assisto até hoje com a minha família, com meu pai, com meu tio, com meu irmão, com alguns amigos. E a gente gosta de ver o UFC junto, mas não é a mesma coisa de ter um campeão como o Anderson Silva. Porque é diferente de você ter um campeão. Por exemplo, hoje tem, acho que é Davidson Figueiredo, uma coisa assim, que ele é campeão no UFC. Cara, só que ele não é um campeão icônico como era o Anderson Silva, entende? Então, eu lembro que assim, nem chegou a ser campeão, mas na Olimpíada a gente tinha algumas, por exemplo, tinha o Xuxa, tinha o Gustavo Borges, que eram pessoas que eles estavam indo bem naquilo. Pô, a gente teve a Daiane dos Santos, que foi muito bem, né, na ginástica olímpica. Então, o brasileiro gosta de campeão. A gente gosta de campeão. Agora, a gente não sabe lidar muito bem quando a pessoa deixa de ser campeão. Quando o Brasil começou a perder, cara, 7-1. Arrebentou pro Brasil. O Brasil nunca mais. A política virou muito mais importante. O Brasil mudou demais. O mundo mudou. A gente sabe disso. Cara, quando o Anderson Silva perdeu, hoje ele conseguiu, ao meu ver, ele se transformou numa lenda. Mas no momento que tava perdendo, cara, tava até chato assistir. Tipo assim, as pessoas assistiam, mas deixou de ser aquele negócio. Um campeão de esporte, ele é uma coisa que ele traz alegria pro povo. E na grande dificuldade que a gente tem de vida, pô, no Brasil, com todas as nossas dificuldades, ter um campeão no esporte, ele eleva a nossa esperança. No futebol, eu vou te falar aquilo que me... Cara, aquele negócio que te deixa triste. Você vê o pessoal perder, né? E eles falam assim, ó, cara, isso é normal. E eu fico muito bravo com isso. Porque é normal? Mas não é pra você falar. É pra você chorar. É pra você ficar triste, pra você ficar bravo, pra você ficar indignado. Esse é o tipo de atitude campeã que o nosso futebol deixou de ter, por exemplo. E por isso ele deixou de ter aderência. Eu, por exemplo, não dou a mínima. Eu lembro que todas as últimas vezes que eu vi o jogo da seleção, eu mais conversava, sem olhar pra TV, do que assistir o jogo. Então, pelo menos 80% do tempo que eu tô assistindo o jogo da seleção brasileira hoje, cara, eu tô conversando, fazendo outra coisa, se eu me dou o trabalho de assistir. Se não, eu vou simplesmente e nem assisto, né? Porque deixou de ser legal. Quando o pessoal perde, eles não perdem com emoção. Cara, aquele negócio que a gente falava de ter garra, de querer ganhar mais do que tudo. Esse tipo de atitude a gente não quer ver num campeão que tá perdendo. E o Brasil teve alguns campeões que perderam dessa maneira. O próprio Anderson Silva. Ficou famosa a frase nos Estados Unidos dele, que ele falava assim, ó, is normal. Is normal. Is normal, is normal. E ele, tipo assim, ó, dava com os ombros. Cara, isso pra quem é fã, quem tá assistindo, é irritante, sabe por quê? Porque se você perde e chora, e fica triste, e fica bravo, e fala, não, eu vou voltar, eu vou arrebentar a cara de todo mundo, e... Cara, é difícil, você fala que ele vai sim. A gente não deixa de acreditar nele, e a gente não deixa de acreditar em nós mesmos. Mas uma vez que você vê um campeão perdendo, indo mal,
e você vê essa pessoa nem aí, como é que a gente vai se importar se você não se importa? É impossível. Eu lembro do Bob Burnquist. Cara, no skate, o primeiro herói meu foi o Ferrugem, né? Que era um skatista. Se não me engano, ele era daqui de Curitiba. Aí, depois, quando eu fui para os Estados Unidos, comecei a andar de skate, tinha o Bob Burnquist. Ele nunca foi... Não, sempre foi o melhor. Várias vezes foi o melhor, sim. Mas ele nunca foi, tipo, assim... Pô, ele tinha vários caras bons... E que tornava mais legal ainda, né? Mas o Bob Burnquist, cara, fantástico. Atitude de campeão. Sandro Dias. Cara, a gente tem muito potencial. Olha o tamanho desse Brasil. Agora, o que a gente precisa é renovar uma atitude no esportista, renovar uma atitude no atleta de mentalidade de campeão. Sabe por quê? Eu acho que vai uns coach de bosta lá conversar com eles e eles falam assim, tua vida é sistêmica e isso aqui não é tudo, então quando você perder, isso é normal, então quando você perder você não pode se abater, porque isso pode piorar talvez o teu próximo rendimento. E eles dão esse tipo de conselho que, beleza, eu entendo, só que não é isso que você tem que falar pro cara. Cara, campeão tem que ter mentalidade de campeão, mano. Olha o Conor McGregor, cara. Ele pede e ele tem uma finesse na vitória e na derrota. Ele pede e ele reconhece. Cara, perdi, foi mérito do cara, blá blá blá. Agora eu vou voltar. Com quem você quer lutar? Com o cara que eu perdi. E ele vai lá e já aconteceu dele ganhar de volta do cara que ele perdeu. O que aconteceu, por exemplo, com o Nate Diaz. Nate Diaz foi lá, levou ele pro chão, bateu nele no box, vamos falar a verdade. Levou ele pro chão e choke him out. Deu um mata-leão nele. Cara, o Conor McGregor voltou e bateu no Nate Diaz. Foi muito louco. Tem que ter o número 3. É legal, eu quero ver. Mas eu quero ver mais o Conor McGregor contra o Masvidal. E aí, o Conor McGregor tem aquela atitude de campeão, cara. Meu Deus do céu, mano. Não é o fato de... Por exemplo, eu vi o nosso campeão agora, o Davidson Figueiredo, um cara fantástico também. Mas vi ele vestido, tal, com um óculos escuro, com uma roupa, pomposa, tal. Meio que imitando o estilo do Conor McGregor. E ele é um cara bom, que eu acho que ele é quase que imbatível na categoria dele, hein? Nosso campeão aí. Mas, cara, é uma imitação. A gente quer ver hoje originalidade. A gente quer ver algo que a gente consegue se identificar, que a gente consegue olhar e ter esperança. E como nós gostamos de campeões, nós precisamos investir mais nos nossos campeões. O que é investir no campeão pra mim? Cara, vamos primeiro trabalhar em encontrar talentos, né? Eu acho que eu sou muito bom em desenvolver talentos. Não é a minha... Eu não estou me propondo a fazer isso aqui, mas eu faço isso, né? Eu sou bom em melhorar quem é bom, né? Quem tem uma vocação. E tudo é na mente. E você que está ouvindo esse podcast, seja lá qual for a tua área, eu estou falando isso para você. O Brasil precisa de campeões. Quando a gente olhava para a Grécia antiga, nas Olimpíadas, e que eles colocavam os louros nos campeões, e aquele louro o campeão ele usava na rua e era reconhecido de que ele tinha alcançado um mérito de algo, e ele fazia com que as pessoas se orgulhassem dele. O Brasil precisa de gente assim. Precisa de pessoas que inspirem a gente a ser melhor. E eu acredito que existe muito espaço em todas as áreas. Nós precisamos de referências. Eu quero dizer o seguinte: seja uma referência naquilo que você se dispõe a fazer. Você não pode mais fazer as coisas simplesmente por fazer. Você tem que fazer as coisas para que as pessoas olhem você e pensem: eu quero ser como essa pessoa é. Ou, na minha área, eu quero ser como o Anderson Silva foi. Na minha área, eu quero ser como o Ayrton Senna foi. Pô, nem falei de Pelé, né? Pô, caramba, Pelé é gigantesco. Sem palavras, né? Então, mas eu falo de futebol muito grande, né? Não é uma pessoa só. Então, quando mencionei futebol, falei de Pelé, beleza. Então, pessoal, nós precisamos de referência. E o que é que... Para você se tornar uma referência, tem que ser uma coisa intencional. Você tem que querer ser a referência. Você tem que fazer tudo para ser aquela referência. Ou seja,
cada passo, cada atitude, cada palavra, cada dia, cada ação tem que ser para alcançar esse objetivo de que as pessoas olhem você como uma referência em algo que é o que você faz, independente do que seja. Se você trabalha no supermercado, então seja uma referência lá dentro, do melhor para os outros empregados, para os clientes. Tá entendendo? Nós precisamos de campeões em todas as áreas. E eu acredito que nós, essa comunidade, podemos desenvolver grandes campeões para inspirar o Brasil, para a gente ser melhor, para a gente fazer coisas melhores, né? E eu acredito muito nisso. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Acabei de chegar aqui no estacionamento, no meu escritório. Vamos lá para ser campeões no trading, no empreendedorismo. Eu acredito muito nisso e eu vou lutar para fazer isso também, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.